Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabela e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho mais sobre uma viagem que eu fiz aqui em Portugal. Como vocês já sabem, eu moro aqui no Porto e ano passado, quando os pais do meu namorado vieram visitar a gente, nós nos encontramos com eles em Lisboa para começar uma viagem aqui em Portugal. Vai ter algumas cidades que eu vou falar bem rapidinho porque a gente só descia do carro, dava uma olhada e seguia a viagem. Nós fomos de avião até Lisboa e lá eles alugaram um carro e a gente começou a viagem. A primeira parada dessa viagem foi a cidade de Sintra. A gente só ficou alguns minutos nessa cidade, a gente desceu do carro e subiu ali na parte mais alta para tirar algumas fotos só. Depois a gente foi até a Marina de Cascais, também só demos uma passadinha e seguimos viagem. De lá nós seguimos até a Boca do Inferno, que é bem conhecida aqui em Portugal, ali na região de Lisboa. A Boca do Inferno faz parte ainda de Cascais e tem esse nome porque as pedras fazem um formato de boca e quando a água bate no fundo delas faz um barulho muito alto. Depois de visitar a Boca do Inferno, a gente foi até o Cabo da Roca, ali ainda perto de Cascais, e o Cabo da Roca é o ponto mais ocidental da Europa continental, excluindo, claro, a parte dos arquipélagos, por exemplo, dos Açores e da Madeira. Esse foi o nosso primeiro dia, os locais eram um pouco distantes um do outro, então a gente passou bastante tempo dentro do carro mesmo. E a gente ficou hospedado ali perto de Sintra. No segundo dia, então, a primeira coisa que a gente fez de manhã foi visitar a Costa da Caparica. Ali a gente foi até o bairro dos Pescadores, que é onde tem as praias ali da costa. Tava chovendo, ventando e muito frio ali, e tava tendo também um campeonato de surf. Estamos em, como chama? Esqueci, Costa da Caparica. Primeira onda de vermelho, 417. First wave of blue, 333. First wave of blue. De lá nós seguimos viagem até Setúbal, mas no meio do caminho nós encontramos uma cidadezinha chamada Azeitão. Nessa cidadezinha a gente pôde visitar uma fábrica de azulejos que chama Azulejos de Azeitão. Foi muito incrível para mim poder ver ali ao vivo as mulheres trabalhando naqueles azulejos. De lá nós seguimos a nossa viagem até Setúbal, que era o nosso destino desse segundo dia. A gente chegou já no fim da tarde, só andamos um pouco pelo centro e ficamos hospedados ali mesmo. No terceiro dia, então, nós fomos visitar de manhã o mercado de peixes de Setúbal. Ele é um dos mercados de peixe mais famosos do mundo. Quando a gente ficou sabendo dessa informação, a gente esperava encontrar, sei lá, uma estrutura enorme, alguma coisa diferenciada, mas na verdade ele é reconhecido assim mundialmente por conta da tradição da pesca de Setúbal mesmo. Nesse mercado tem uma parte muito bonita ali dentro, que é uma parede de azulejos que conta a história dos pescadores. Nesse dia nós almoçamos um prato que é muito famoso e tradicional aqui de Portugal, que é o arroz de pato. De tarde nós fomos fazer uma visita guiada na vinícola de José Maria da Fonseca. A vinícola foi fundada em 1834 e alguns dos vinhos famosos dessa marca são o Periquita e o Moscatel de Setúbal. A visita começa então com uma parte que tem alguns quadros expostos da família do José Maria da Fonseca e também alguns prêmios que os vinhos dele ganharam ao longo dos anos. Depois a gente passa por um canteiro relativamente grande que tinha algumas parreiras. É claro que não é dali que saem as uvas que fazem os vinhos, é só para dar um tchan ali na visita. Depois nós entramos em um local que parecia um galpão, que tinham vários cascos de vinho guardados. As iniciais que tem na frente desses cascos
são para diferenciar que tipo de vinho tem ali dentro. Então, por exemplo, MR é de moscatel roxo, MS de moscatel de Setúbal e os outros eu não lembro. Antigamente, quando os navegadores iam fazer alguma viagem, eles colocavam alguns cascos dos vinhos para serem vendidos no país de destino. Esses países estavam na Ásia ou na África, mas o principal deles era o Brasil. Algumas vezes eles não conseguiam vender todos os cascos que estavam no navio, então eles voltavam para Portugal com pelo menos um casco cheio. Quando esse casco chegava em Portugal, ele era aberto e provado, e eles notaram uma diferença muito grande no sabor refinado desse vinho. Algum tempo depois, eles descobriram então que a passagem pelos trópicos e pelo Equador, assim como as mudanças de temperatura, causavam uma mudança de sabor no vinho. Esse vinho passou a ser chamado então de Moscatel Torna Viagem. Esse vinho é uma raridade e os poucos cascos que ainda tem desse vinho Torna Viagem estão expostos lá na vinícola com um casco testemunha ao lado. Esse casco de vinho testemunha serve para certificar de que houve uma transformação no sabor do vinho. No ano de 2000, eles quiseram celebrar a passagem do milênio, então eles colocaram 6 cascos de moscatel em um navio que foi fazer a reconstituição da grande aventura de Pedro Álvares Cabral, que levou depois à invasão, ao descobrimento do Brasil. Em 2007 foram levados mais 6 cascos de moscatel em uma viagem de navio e em 2010 foram levados 4 cascos em uma viagem ao redor do mundo. Essa viagem durou 11 meses e passou por 5 continentes. Todos esses cascos de moscatel Torna Viagem estão hoje expostos lá na vinícola com a testemunha ao lado. Tem uma sala nessa vinícola que é trancada com uma grade, onde é feita uma reunião anual com os familiares do José e Maria da Fonseca e eles provam alguns vinhos feitos lá. Eles sempre marcam na mesa com giz o ano do vinho que eles tomaram. E na frente dessa sala tem uma placa mostrando todos os anos em que foram feitas as degustações ali. Essas provas só não eram feitas em anos em que tinha alguma tragédia. Por exemplo, em 1936, em que houve a Revolta dos Marinheiros aqui em Portugal, e em 1939 e 1940, em que houve a Primeira Guerra Mundial. No final da visita, a gente fez a degustação de alguns vinhos e seguimos viagem. Nós pegamos uma balsa até Troia, porque o caminho por terra seria muito mais longo, e de Troia nós seguimos de carro até Quarteira. Nós passamos bastante tempo no carro, então chegando lá a gente só jantou e foi dormir. Esse foi o fim do 3º dia de viagem e ainda faltam mais 4 dias de viagem para eu contar para vocês, e isso significa que vai ter uma parte 2 desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a primeira parte dessa viagem. Para você não perder o próximo vídeo, ativa o sininho aqui embaixo. Se você gostou, curte. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima viagem. Visita guiada na vesícula. Nós fomos fazer... na vinícola, um carro aqui do Porto. Tô perdida agora. Nossa, não acredito. Vesícula.